Meninos, tudo bem? Aqui com vocês é a professora Ana e nós vamos dar continuidade então ao estudo do PET. A gente está entrando na segunda semana do PET, no PET 2, né? E nós vamos dar continuidade então com o nosso estudo da geometria. Na semana passada, a gente estudou sobre as figuras espaciais. Vocês lembram qual que eram as figuras espaciais? O cone que a gente lembrou que poderia ser um chapéu de festa, né? Um chapéu de bruxa. A gente tinha o cilindro. O cilindro era um rolinho qualquer, um cano. E a esfera que era a nossa bola. Aí, por que essas figuras aqui, a gente chama elas de corpos redondos? Vocês lembram por quê? Corpos redondos, porque elas possuem pelo menos uma face que não é plana. Tem que ter pelo menos uma, pode ser todas. A esfera não tem nenhuma face plana, né? Independente do jeito que você colocar ela na mesa e essa mesa for um pouquinho inclinada, ela vai rodar, ela vai rolar. O cilindro, essa parte aqui, essa parte lateral dele todinha, também não é plana. E o cone é a mesma coisa, essa parte aqui do cone também não é plano. No cone, a única coisa plana que a gente tem é a base dele, é essa base aqui. No cilindro, nós temos duas bases planas, essa daqui de cima e essa daqui de baixo, né? Em compensação, a gente tinha também os poliedros. E qual que é a diferença entre os poliedros? Qual que é a diferença, então, entre os poliedros e os corpos redondos? Os poliedros, todas as faces são planas. Independente de como você coloca essa figura geométrica aqui em cima da mesa, por exemplo, ela não vai rodar. Ela vai ficar paradinha, quietinha no lugar, não é? Então, um cubo, a gente viu que ele tinha 6 faces, não era? Esse prisma aqui, vocês lembram o nome dele? A gente coloca o nome do prisma de acordo com a base dele, não é? Mas tá difícil escrever faces aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base dele é um hexágono. Então, é um prisma hexagonal. A pirâmide, 1, 2, 3, 4. Uma pirâmide quadrada, né? De base quadrada. Ou, como a maioria de vocês colocou no exercício passado, pirâmide quadrangular. Quadrangular. E a gente viu também a revisãozinha bem rapidinha sobre figuras planas. Nas figuras planas nós temos o triângulo, que a gente conhece muito, o círculo, o quadrado, o retângulo, tem o pentágono também, tem o hexágono, que a gente acabou de ver o hexágono aqui, e tem mais um monte de figuras, né? Então, o que são essas figuras planas e essas figuras espaciais? Olha só, as figuras geométricas que ficam inteiramente contidas em uma superfície plana, por exemplo, uma mesa, são chamadas de figuras planas. O que isso quer dizer, meninos? Quer dizer que você coloca um quadrado na mesa, não tem nada, não tem nenhuma alturazinha. Você não consegue pegar esse quadrado. Ele tá lá na mesa, desenhado, colorido na mesa, mas você não consegue tocar nele, sentir ele. Ele não tem uma altura, tá? Diferente das figuras espaciais. As figuras geométricas que não ficam inteiramente contidas em uma mesma superfície plana, elas são chamadas de figuras espaciais. Olha só, um cubo, um dado, por exemplo, ele fica só com uma face pregada na mesa, mas o resto você consegue pegar, você consegue tocar, não é? Então, essa é a diferença das figuras planas e das figuras espaciais, tá certo? E a gente precisa observar algo muito interessante nas figuras
espaciais. Ó, a gente sabe, eu trouxe aqui para vocês o cone e o cilindro, a gente sabe que as figuras espaciais têm pelo menos uma face que não é plana, não é? Então, a gente vai possuir face plana em alguns. Por exemplo, cone, a gente tem essa face aqui que é plana, ó, que você consegue colocar ela na mesa, não é? Então, a gente vai colorir essa face plana do cubo, do cone, tá certo? E o cilindro? O cilindro possui só uma face plana? Não, ele possui duas faces planas. Olha aqui, ele possui essa aqui de cima e ele possui essa aqui de baixo. Tanto que se você virar esse cilindro aqui e colocar essa face aqui para baixo, ele vai ficar paradinho, né? Então, vamos pintar essa face aqui de outra cor. Vamos colocar ela de verde. Essa face aqui é plana. E essa face aqui também é plana, tá certo? E continuando. As figuras planas, a gente precisa lembrar o que são poliedros, né? Que são figuras planas. Olha só, o que o PET trouxe para vocês sobre poliedros. Poliedros são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Esses segmentos de retas são os lados do polígono. O que é isso, gente? Corpo fechado? Como assim, professora? Eu não entendi nada. Calma, olha só. Aqui tem uns exemplos, inclusive, que tá lá no PET para vocês. O que esse texto aqui está falando para vocês? Está falando para vocês que para ser um poliedro, para ser polígono, perdão, para ser um polígono, ele precisa ser fechado. O que é precisar ser fechado? Tá vendo que esse começa aqui, aí ele tem um segmento de reta aqui, um segmento de reta aqui, um segmento de reta, um segmento de reta e fechou. Ele não é aberto. Eu não posso fazer isso daqui e falar que isso daqui é um polígono, tá? Eu tenho que fechar esse polígono, tá bom? Que nesse caso, essa figura que eu fiz não pode ser um polígono. Por quê? Além dele ser fechado, que é a nossa primeira condição, ele precisa ter apenas segmentos de reta. Você precisa formar ele só com retinhas. Observa esse daqui. Isso daqui é uma reta? Não, né? Então, se ele não é uma reta, independente se ele for fechado ou não, ele não é um polígono, porque para ser polígono, ele tem que ser formado apenas por segmento de reta. Então, é a segunda condição para ser um polígono, tá? E além de ser formado por segmento de reta, elas não podem cruzarem, tá? O que isso quer dizer? Observa essa figura 3 aqui, essa aqui é a terceira condição. Observa essa figura 3 aqui, nós temos retas, né? Fechada, só que essa reta aqui cruza com essa reta aqui, tá vendo? Então, se houve esse cruzamento aqui, independente de quantos cruzamentos for, se for só um, se for nenhum, ele não pode ser considerado um polígono, tá bom? É bem tranquilo, né? Então, esses segmentos de retas com essas condições fechado, apenas segmento e não se cruzarem as retas, a gente chama ele de polígono. É bom vocês anotarem isso. Vamos anotar isso. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Vou colocar tem que ser para vermelho mesmo, porque um polígono. Ele tem três condições para ser um polígono. A primeira, tem que ser fechado. A segunda, apenas, coloque esse apenas maiúsculo mesmo, para não esquecer, apenas segmento de retas. E terceiro,
Essas retas não se cruzam. Coloco não também maiúsculo para não esquecer. Não se cruzam. Aí no exercício do PET vai perguntar, dessas 8 figuras aqui, quais são polígonos e quais não são, tá certo? Além disso, a gente possui nomes dos polígonos. E a gente dá esses nomes para os polígonos de acordo com os seus lados, tá certo? Um triângulo, quando a gente fala triângulo, quantos lados esse triângulo tem? Independente do triângulo. Se é um triângulo, ele tem 3 lados. Um quadrilátero, olha aqui, um quadrilátero tem quantos lados? 4 lados, não é? E um pentágono, lembra do Brasil pentacampeão? Brasil pentacampeão quer dizer que ele foi campeão 5 vezes, né? Vocês vão terminar, então, de responder esse quadro para mim. Essas explicações, meninos, foram explicações dos 4 exercícios que tem no PET, tá? São bem tranquilos de fazer, são exercícios bem fáceis, tá? É só vocês lerem com muito cuidado, com muita atenção que vocês conseguem, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram. De novo, leia as atividades com atenção e assista o vídeo explicativo, tá? Não adianta vocês me mandarem mensagem perguntando, professora, eu não entendi isso, sendo que eu falei no vídeo, tá? Assistam o vídeo primeiro, leiam as atividades e depois que você não conseguir, aí você me procura, tá? Porque vocês precisam tentar fazer sozinhos. Eu vou ajudar quem precisar sem problema nenhum, mas vocês precisam ler as atividades e assistir os vídeos, tá certo? E não só na minha disciplina, em todas elas, tá certo? Procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail, tem o chat do Conexão Escola também. Vocês já sabem disso aqui tudo. Além disso, não se esqueçam de me mandarem as fotos das atividades. Eu tô vendo que tem muita gente participando. Depois lá de 11h30 que vocês começam a fazer chamada, tem um monte de gente colocando presença lá. E daquele monte de gente colocando presença, tem poucos que estão me mandando as atividades, tá? Então eu preciso das atividades de vocês para eu colocar a participação para vocês, validar a participação, colocar presença, tá? E eu preciso ver a atividade de vocês. E os meninos que já me enviam as atividades já sabem como que eu faço. Eu corrijo todas as atividades e mando de volta para vocês, tá certo? Se vocês estiverem com vergonha de mandar no grupo, é só me chamar no privado, meninos, não tem problema nenhum. Vocês tiram uma fotinha da atividade, me manda no privado, eu vou salvar ela no computador, vou corrigir todas elas para vocês e vou mandar de volta para vocês fazerem a correção, tá certo? Se tiver com uma dúvida um pouco maior, um pouco mais intrigante, eu faço um videozinho especial para você, tá? Se você não conseguiu entender alguma coisa que eu falei, pode me perguntar, tá certo? Mas não se esqueçam que eu preciso ver a participação de vocês, eu preciso ver a atividade de vocês, tá certo? Então, é isso daí, até a próxima, fiquem com Deus.